Olá, eu sou Felipe Restini, especialista em cabelos perfeitos e salões de sucesso. Eu tenho a missão de ajudar você a se tornar expert em lisos perfeitos, fazendo liso perfeito em qualquer cabelo, com qualquer produto e assim faturar pelo menos R$6.000 por mês. Nessa aula aqui, eu vou mostrar para você que se a progressiva voltou, a culpa é sua, foi você que errou. Quando alguma coisa dá errado no nosso trabalho, é porque nós erramos. E eu quero dizer que isso é uma boa notícia, porque quando a gente erra e a gente sabe que a gente errou, porque é muito comum o cabeleireiro vai lá, faz a progressiva volta e fala: também você foi pra praia, você pôs esse cabelão na praia no sol, também você foi pra piscina, também você lavou o cabelo todo dia, também você fez isso, também você fez aquilo, não é? Porque o seu cabelo, ele não vai durar mesmo, porque... Então a gente põe a culpa em tudo, só que a gente esquece do maior culpado, que foi quem fez o trabalho, a gente. Só que isso é uma boa notícia, uma excelente notícia. Por quê? Porque se a culpa é nossa de ter errado, de não ter conseguido entregar um liso perfeito, isso quer dizer que está no nosso poder, está no seu poder, está nas suas mãos reverter isso. Faz sentido? Eu trouxe aqui 6 problemas que fazem a progressiva voltar, 6 erros que fazem a progressiva voltar. Um erro, eu falo muito, então provavelmente não vai ser só um erro, mas eu separei um erro para cada fase do alisamento, para cada fase da progressiva. Aqui são os 6 fases que eu coloquei aqui da progressiva, do processo de alisamento com a PA. Então nós temos o pré-tudo, a pré-preparação, o que acontece antes de você começar a botar a mão na massa. Tem aqui a fase de preparação do cabelo para o alisamento, a fase de aplicação do produto, a escova, a chapa e o pós. Cada uma desses 6 papéis, desses 6 post-its aqui, guardam um erro e, obviamente, uma solução para a sua progressiva não voltar mais. Então vamos começar do pré. Esse povo tá curioso. Que pré que é esse? É o histórico capilar. O que é histórico capilar? É justamente a história do cabelo que você vai pegar. Eu vejo muita gente que pega a hora que chega cliente no salão, muitos cabeleireiros. Qual que é a primeira coisa que você faz na hora que a sua cliente chega no salão? Aliás, esse histórico capilar eu pego até antes de, quiçá, sequer marcar o serviço com a minha cliente. O que é esse histórico capilar? Basicamente, eu chamo de consulta capilar, que é um pacotão que eu faço, né? Não é um pacote de serviços, é uma coisa onde eu consigo várias informações e consigo convencer a minha cliente de um monte de coisa. Durante a consulta capilar, eu descubro tudo o que eu posso descobrir sobre o cabelo dela, sobre como ela lida com o cabelo dela e sobre os possíveis problemas que eu vou enfrentar durante todo o processo da química ou de qualquer coisa que eu vou fazer. E eu acho que o coração da consulta capilar é você coletar o histórico capilar. E eu não vejo cabeleireiros fazendo isso. O que eu vejo? Eu vejo o cabeleireiro na hora que a cliente chega, fala: nossa, bem, teu cabelo tá ressecado, hein? Nossa, olha, tá precisando de uma hidrataçãozinha, hein? Tá precisando de um negocinho. Ou se não, olha e fala: Aí a cliente já fala: o que foi? O que aconteceu? Sei não. Ou se não: menina, o que você fez com esse cabelo? Eu entreguei o cabelo tão bonito pra você, olha o que você fez. Cara, imagina você indo numa loja de roupa e sendo atendida desse jeito. Você vai lá e escolhe eu quero experimentar essa roupa aqui. A vendedora olha pra você dos pés à cabeça assim: tem certeza? Como é que você vai se sentir quando a vendedora da loja de roupa fala isso pra você? Eu não sei vocês, mas eu já dou um escândalo. Eu dou um escândalo e vazo. Agora, o que tá acontecendo é que quando você pega e fala: nossa, esse cabelo não sei o que... você está fazendo exatamente isso com o seu cliente. Então o histórico capilar é o quê? É você pegar a história do cabelo. Como que é? Você precisa saber. Olha só que dado interessante. O cabelo, ele cresce em média 1 centímetro por mês. E não existe nada, cientificamente, tá? Nada que faça o cabelo crescer mais rápido ou mais devagar. Ele tem uma velocidade constante de crescimento de mais ou menos 1 centímetro. Existe o número da média real, que é 0,975, alguma coisa, que é o quanto o cabelo cresce por mês. Por que eu tô falando isso? Porque, por exemplo, se você tem um cabelo comprido, se tem um cabelo no ombro, por exemplo, vamos fazer um exercício. Se o cabelo tá no ombro, vamos medir dedos, tá? Porque dedos dá mais ou menos 1 centímetro, então 4, 8, 12... ele vai ter ali mais ou menos uns 12 a 18 centímetros um cabelo no ombro. Se ele tem 12 a 18 centímetros um cabelo no ombro, o que ele tem? Ele tem 12 a 18 meses de história.
Eu vejo muito que a cliente chega e fala assim, ai, você fez alguma química nos últimos tempos? E a pessoa tem o cabelo no meio das costas, tá? Cabelo no meio das costas, geralmente ali, ó, tem cabelo no meio das costas que vai ter 3, 4 anos de história. Aí você fala, você faz alguma química? Você fez alguma química? Não faço química não. Aí você vai cutucando ela mais, aí você descobre que ela fez uma química há 1 ano e meio atrás. Ou 1 ano e meio atrás, até no ombro tá virgem, dali para baixo tem química. Então a cliente não se liga nisso. Quem que tem que se ligar nisso? Você. Por isso que às vezes você tem surpresas na hora de fazer uma química, principalmente alisamento. Que aí tem uma parte que não alisa, tem uma parte que desbota mais do que outras, tem uma parte que afina, que resseca. Por quê? Porque você não tem a história daquele cabelo até o final. Então se você pega um cabelo de 48 centímetros, por exemplo, tá? Só para fazer a conta redonda, 48 meses são 4 anos. Então você, em tese, precisaria 4 anos de histórico desse cabelo. Você não precisa minuciosamente qual shampoo que ela usou nesses 4 anos. Mas você precisa pelo menos falar assim, ó, quais foram as químicas que você já fez nos últimos 4 anos? Ela vai olhar pra você e falar assim, nos últimos 4 anos por quê? E aí você explica isso que eu te falei, do cabelo crescer 1 centímetro por mês, papapá. Só aí a tua valorização profissional já vai lá no teto. Uau! Ninguém nunca me perguntou isso. Histórico capilar é muito importante para você saber o que o cabelo tem ou deixa de ter. E é importante também para você descobrir umas paradas invisíveis. Tipo, resíduo MHD, tá? Resíduo metálico halogênio derivado do petróleo é algo que a gente não vê. A gente tem algumas evidências quando o cabelo está muito embaraçado, quando o cabelo está esverdeado, ou quando o cabelo tem uma tendência muito forte de chumbar, ou quando o cabelo começa a ficar com aquela textura de arame, sabe? Aquela coisa bem dura assim, que parece que não estica, parece que é impermeável. Então são evidências. Só que existe uma coisa no histórico, por exemplo, de onde que vem resíduo metálico? De encanamento de cobre. Se você faz uma pergunta para tua cliente do tipo, como é o aquecimento do chuveiro da sua casa? E ela fala, é aquecimento solar, é aquecimento a gás. Você já sabe que tem cobre ali. E aí já é mais um argumento para você falar para ela. Por que eu tô falando isso? Uma das coisas que a minha audiência, vocês que estão me assistindo aqui agora, eu recebo muito isso. Felipe, mas é muito legal a gente precisar preparar o cabelo, a gente precisar fazer tratamento no cabelo, mas a minha cliente não quer pagar, a minha cliente não quer fazer, a minha cliente não quer ficar esse tempo no lavatório para fazer uma preparação, para fazer um detox elétrico, para fazer uma recuperação prévia, para fazer nananã. E por que ela não quer? Porque você não mostrou para ela a necessidade disso. Para que ela vai querer fazer? Se eu virar para você e falar assim, ó, é o seguinte, você tem que botar água e sal no cabelo da sua cliente para você alisar. Você vai pegar água e sal e botar e pronto? Não. Você vai falar, mas por que água e sal? Faz sentido? Então, a cliente é a mesma coisa, ela não sabe o que você sabe. Na hora que você faz o histórico capilar, você descobre uma pancada de coisas que você não saberia se você não tivesse perguntado, se você não tivesse coletado o histórico, e você também tem a chance de explicar para ela da onde que vem o problema que você quer tratar, por exemplo, que você quer resolver ali. Por exemplo, né, uma das coisas que no método LISO 2.0 eu ensino é como fazer o loiro sem amarelar. Vou pegar um exemplo aqui, loiro sem amarelar. Tem alguns processos a mais que você precisa fazer para você conseguir fazer isso. Só que você precisa repassar isso para sua cliente. Se você não explica, é sem amarelar. Só que se o cabelo tá com matização, não é que o cabelo vai amarelar. Às vezes pode ser um desbotamento. Então, se você tem todas essas informações, você pode explicar para ela. Ou então, como você tem matização, a gente precisa de mais alguns processos para conseguir não amarelar, porque o que amarela é a chapa, a gente precisa fazer todo o controle de calor, etc, etc. Quando você faz isso, o teu cliente fala, caraca, o que a pessoa vai fazer? Vai fazer um orçamento, vamos supor que você passou lá que é R$300 para fazer o alisamento dela. Aí ela vai lá no teu vizinho e cobra 80. Aí ela chega lá e o cara faz e o cara, a moça, né, faz, nossa senhora, tá ressecadinho, mas vamos lá, vamos fazer um botox para tratar, né, que já é errado. Fazer um botox para tratar, bibibi, duas coisas acontecem. Ou a sua cliente, quando vai fazer o segundo orçamento, sente a diferença do seu atendimento, que você se preocupou, que você fez o histórico do cabelo dela e fica com medo do outro profissional e dispensa o outro profissional e corre até você para você fazer. Ou ela encara esse outro profissional, não dá certo e ela volta com o rabinho entre as pernas para você fazer. Fora que você se protege de um monte de coisa. Por exemplo, uma das perguntas que eu faço e falo para os meus alunos fazerem é: você fez alguma cirurgia nos últimos 3 meses? Você teve alguma febre muito alta? Teve Covid? Teve
dengue, teve febre amarela, teve alguma doença assim que te deixou de cama? Por que isso? Por que a gente tem que perguntar isso no histórico da pessoa? Porque já cansou de acontecer, de eu ver acontecer isso, a cliente vai, ou se não pós-parto, né? A cliente vai, fica lá 9 meses sem passar nenhuma química, aí tem o bebê, aí fica um tempo amamentando, dá lá 3, 4 meses, ela vai no salão e fala, cara, preciso dar um jeito no meu cabelo, faz uma progressiva, faz um trem aí. O cabeleireiro faz, e o que acontece? O cabelo da cliente despenca. Ela vai pôr a culpa em quem? Em você, mas eu não sei se você sabe, pós-parto é uma das coisas que mais faz despencar cabelo. Essa queda brusca que tem no pós-parto, que é normal e depois volta, essa queda brusca acontece justamente nesse timing que a cliente está voltando para o salão para fazer uma química, entre 3 e 4 meses. Se você não faz o histórico dela e não alerta ela de que ela tá para ter o cabelo derrubado e que aí você decide, dependendo da cliente, se você vai fazer, se ela aceitar essa parada, você vai e faz, e se cair, você fala que você avisou, ou você fala, ó, vamos esperar teu cabelo cair tudo primeiro, depois a gente faz, porque senão você vai achar que é progressivo. Você se protege até de uma ação jurídica, cara, de um processo. Olha que louco. Porque no Brasil, apesar de você não precisar ter formação nenhuma para você atuar, mas você tem responsabilidade em cima do seu trabalho. Você responde por ele. Beleza? Então olha onde vai o histórico de um cabelo. A mesma coisa acontece, a pessoa teve dengue 3 meses atrás, vai cair cabelo, porque, enfim, uma série de coisas, né? O organismo, ele foca no que é vital. Se você tem uma doença, ele vai focar na doença, vai esquecer o cabelo e o cabelo vai cair. Vamos que vamos, então. E agora? O que vai? Preparação. Qual que é o principal problema que faz a progressiva voltar? Na preparação. MHDs. O que são MHDs? São resíduos metálicos, halogênios e derivados do petróleo. Eu abreviei MHD porque fica mais bonitinho e tal. O que são esses resíduos? São os metais, halogênios, derivados do petróleo. Metais, halogênios e derivados do petróleo. Metais e halogênios, eles têm uma ação muito parecida no cabelo. Como que eles acontecem? Primeiro, exemplos de metais. Cobre, que é representado pela sigla Cu. Calcário, representado por Ca, que é o cálcio. Calcário, já ouviu falar que a água aqui tem muito calcário, bababá? Calcário é um metal. Cobre, calcário, ferro, alumínio são os mais comuns aí, mas principalmente cobre e calcário. Halogênios, cloro. Todo mundo sabe que cloro faz mal pro cabelo. E os derivados do petróleo são muitos, tá? E eu já vou explicar eles. Os metais e halogênios têm uma ação assim, ó. O cabelo tem lá a sua estrutura bonitinha, assim mais ou menos, ó. Ele tem toda a estrutura de cutículas, várias camadinhas de cutículas, e aí ele tem mais internamente o córtex. Depois tem no miolinho ali uma outra estrutura chamada de medula. Córtex, medula. Medula não tem muita função pra gente que vai fazer o liso perfeito, mas é importante que você saiba que ela existe. E as cutículas. Faz de conta que eu sei desenhar, só pra gente alinhar aqui as expectativas, faz de conta que eu sei desenhar. O cobre, o ferro e o cloro, principalmente, e o calcário, eles são substâncias que eles acabam se dissolvendo na água. Por quê? Cobre, por exemplo, é o material que é feito os encanamentos de aquecimento solar e a gás, hoje em dia muito utilizados nas casas, hotéis, prédios, enfim, tudo quanto é lugar, né? Piscina aquecida e tudo mais. Esse cobre, o encanamento de cobre, ele vai oxidando, ele vai soltando micropedacinhos na água. E esses micropedacinhos, esse cobre semi-oxidado, ele vai se dissolvendo na água. A água vai, chuveiro, cabelo. Hora que pega no cabelo, o cobre, e todos eles, né? O cobre, o ferro, o cloro, o calcário, eles têm uma bioafinidade, que é falado que é uma afinidade muito grande com a fibra capilar. Então eles se ligam ao cabelo quimicamente. Se ligam quimicamente. Não é uma parada água e areia que você filtra e a areia vai embora. Não, é tipo café. O café, você faz o café, você consegue deixar o café preto. Coando ele, você consegue deixar ele água transparente de novo? Não consegue, porque essa parada tá ali, ó, tá dissolvido, tá? Então, o que acontece é que, quando a água vem aqui, o cobre, por exemplo, tá? A molécula de cobre vê o cabelo e fala, delícia! O cabelo também fala, delícia! Eles se agarram. É isso que se liga quimicamente, bioafinidade, eles meio que se atraem. E aí ele, blup, por ter um peso molecular muito baixo, esses resíduos, o que é peso molecular? Basicamente, é o tamanho da molécula. Eles são moléculas muito pequenas, penetram no fio de cabelo tranquilamente e ali eles se alojam. Só que metal, halogênio, o que acontece?
acontece? Eles oxidam, principalmente os metais, eles oxidam na presença do oxigênio do ar, né? E aí o que acontece é que, você já viu peça de ferro enferrujada? Se você já viu peça de ferro enferrujada, você já deve ter visto que ele começa a formar aquela crosta enferrujada, assim. E aí, dentro do cabelo acontece a mesma coisa. Agora, imagina você colocar dentro da fibra do cabelo uma paradinha que é desse tamanhozinho, que com o tempo ela vai se expandindo e fica gigante. O que vai acontecer com o cabelo? Vai explodir. Como esse processo é muito lento, o cabelo não explode, mas ele é destruído de dentro para fora. E aqui eu quero te mostrar uma ilustração do meu livro, A Verdade sobre o Seu Cabelo. É isso que acontece, ó, nessa ilustração aqui, ó, é isso que acontece com o cabelo. Ele está aqui intoxicado, e aí aqui são os metais halogênios expandidos. Tá? Então ele forma que dentro parece uma mamona, né? Parece um espinho, um ouriço. Ele destrói a fibra capilar de dentro para fora. E se é metal e oxida, quando a gente coloca qualquer química em contato com aquilo, a química acelera esse processo de destruição do metal e do halogênio. Fora que, como eles estão ligados quimicamente ao cabelo, quando vem a outra química, né? Então você tem aqui, ó, cabelo, é como se fosse uma chave fechadura, tá? Então o cabelo está aqui com a sua fechadura. Vem o resíduo, esse resíduo MHD, né, que é aqui no caso metal e halogênio. Ele vem, ele tem lá o seu formato e ele tem uma chave certinha. Por isso é que ele se liga quimicamente ao cabelo. Quando você vai lá e coloca o alisante, o APA, que são os alisamentos permanentes ácidos, ele vem aqui todo bonitão, todo serelepe, e fala, meu Deus, vou alisar este cabelinho. E aí o alisante não consegue agir no cabelo, não consegue agir direito, e aí não consegue alisar direito. Porque é o seguinte, quando a progressiva volta, quando o liso volta, não é que ele volta, é que ele não foi alisado direito na primeira vez. Sabe por quê? Pensa comigo, se progressiva voltasse, você já pegou alguma cliente que queria fazer transição capilar? Sabe o que é transição capilar? A pessoa alisa durante muito tempo e fala, ah, eu cansei de alisar, quero voltar a ser cacheada. E aí, não tem solução. Eu sei que tem um monte de gente que fala, ah, é porque shampoo com sal volta. Se voltasse, era só pegar esse pessoal que quer fazer transição e falar pra ele usar shampoo com sal, que aí voltava. Mas não volta. Sabe o que tem que fazer com transição? Não tem o que fazer, cara. Ou você tenta um tiro no escuro e tenta fazer uma permanente nesse cabelo, que é outra química, ou geralmente essas pessoas cortam o cabelo que está alisado para ficar só com o cacheado ali. Então o shampoo anti-resíduo, se tirasse a mesma coisa, era a solução do mundo, a gente ia ficar tudo rico para fazer transição com essa galera usando shampoo anti-resíduo. Se fosse água do mar que tirasse também outro mitão, é o quê? Você ia falar para tua cliente, ah, você quer voltar o cabelo, é só você ir para praia, passa uma semana de férias na praia com a cabeça mergulhada no ar, vai ver se volta. Não volta, nem com shampoo anti-resíduo, nem com nada. Ah, descolorante faz voltar, não faz voltar. Beleza, metais e halogênios fazem isso com o cabelo da sua cliente, eles vêm através da água, é incontrolável. O cloro está em qualquer água encanada, o cobre está em todos os encanamentos de aquecimento solar e a gás, o cloro está em todas as piscinas. O alumínio é usado, tem algumas substâncias, tem alguns produtos de limpeza de caixa d'água que usam uma parada lá que tem alumínio. Construções antigas de 40, 50 anos têm encanamento de ferro ainda, e o ferro também acontece a mesma coisa. Todo mundo tem algum grau de intoxicação por MHDs, todos os cabelos de todas as clientes. E tem também o bonitinho do derivado de petróleo. O derivado de petróleo, ele é derivado de petróleo. Sabe o que mais que é derivado do petróleo? Plástico. Qual que é uma característica forte do plástico? Por que todos os Tupperwares, Tupperware são tudo de plástico? Porque o plástico tem a característica de isolar as coisas. Pensa no plástico filme da sua cozinha. Quando um cabelo está intoxicado por derivado de petróleo, é a mesma coisa que você pegar uma maçã que está embalada no papel filme, no plástico filme, e querer lavar essa maçã. A água não vai nem encostar na maçã. Agora imagina você ter uma peliculona no cabelo da sua cliente. Felipe, mas não é o formol que faz essa película? Não é o alisante que faz isso. Não é o APA. É o derivado de petróleo. O que é esse derivado de petróleo? De onde que ele vem? Ele vem de produtos cosméticos. Os produtos cosméticos, hoje em dia, uma boa parte tem, para não dizer que a maioria tem. Para que serve o derivado de petróleo? Ele é uma maquiagem. Ele é tipo um verniz. Você pega um pedaço de madeira velho e mete um verniz, ele vai ficar bonitinho. Mas é o que eu costumo dizer. Nossas avós e bisavós estavam certas. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Por que a indústria cosmética fez isso? Porque o que a gente pediu? O que nós pedimos para a indústria cosmética? Eu quero um produto que resolve o problema de ressecamento, frizz, etc. numa única aplicação, porque minha cliente não quer tratar. O que eles fizeram? Botaram um monte de derivado do petróleo, que é tipo uma maquiagem do cabelo, para disfarçar o cabelo, disfarçar ao invés de tratar. E aí disfarça. Aí um problema duplo acontece. Você não
consegue alisar porque o alisante não consegue entrar em contato com a fibra do cabelo para poder fazer a sua ação química e alisar. E você olha para um cabelo, ele parece saudável, mas na verdade ele está ferrado. Ele está danificado, secado, com falta de uma porrada de coisa que você precisaria dar para ele. Faz sentido? Pra gente eliminar isso, o shampoo anti-resíduo ele não consegue tirar, porque tá ligado quimicamente. Aí entra o que eu chamo do triângulo amoroso, que é o quê? Cabelo, MHD, e aí a gente precisa de uma substância, de um ativo, que eu chamo de quelante, alguns chamam de sequestrante. Lembra que eu te falei que o metal halogênio tem uma bioafinidade muito grande com a fibra do cabelo? Pois bem, o quelante ele tem uma afinidade com o metal halogênio dele, com os MHDs, ainda maior do que os MHDs com o cabelo. Isso quer dizer que quando o quelante chega ali, o MHD olha e fala: o quê? O quê? Vai que esse quelantão aqui na minha frente, eu vou ficar com esse cabelico? Não, vou lá, ó, tô lá, tchau cabelo. E aí a gente induz o metal halogênio a se ligar ao quelante. Essa ligação aqui se torna um resíduo removível por shampoo e água, e aí então a gente consegue retirar o MHD do cabelo. Não só a substância quelante, mas também todo um processo que eu batizei de detox quelante, que começou a ser desenvolvido pela minha mãe há 30, 40 anos atrás. Aí eu aperfeiçoei isso, transformei isso no que hoje é o detox quelante. Ó, detox quelante é um procedimento, não é um produtinho que você vê por aí. Esses produtos que hoje se chamam detox quelante, eles começaram agora. Agora pega, volta lá no meu histórico do Instagram e principalmente do YouTube e vê lá de quando que eu comecei a falar de detox quelante, tá? Então isso é o que? É o movimento que o método liso 2.0 tá gerando uma onda grande, tá gerando uma mudança completa na nossa profissão e algumas marcas querem aproveitar essa onda, tá tudo bem, mas estão pegando um nome indevidamente, o nome do procedimento que eu desenvolvi, para surfar essa onda que a gente criou aqui com o método liso 2.0. Então, cuidado com os... Aliás, esses detoxinhos quelantes, produtos, a maioria deles está reprovada para o método liso 2.0 e para a metodologia que usa o detox quelante original. Vamos que vamos então. Agora vamos lá. Então, entendeu? Então, a preparação, você precisa fazer a retirada desses resíduos. Mais do que isso, o cabelo, quanto mais saudável o cabelo tá, mais ele reage melhor. Porque essa ladainhazinha de que, ai não, porque o cabelo não pode estar muito saudável, porque precisa abrir a cutícula, arregaçar o cabelo para poder fazer, tá errado. Então, além da retirada dos resíduos MHD, o que você precisa fazer é uma reposição prévia de ativos. Você precisa ter o cabelo o mais saudável possível antes de começar o processo. Porque pensa comigo, quando você tá doente, você trabalha legal? Se você tá doente lá, febre alta e tal, e tem uma cliente marcada e você vai tentar atender, sei lá, você vai demorar mais tempo, pode ser que não vai ficar o mesmo resultado, talvez, né? Porque você vai fazer daquele jeito arrastado. O cabelo é a mesma coisa. Se ele não tá no seu ponto ideal, que eu chamo de reatividade, resiliência e resistência, se ele não está no seu ponto máximo de reatividade para reagir bem ao que você está fazendo nele, ele não vai reagir bem, ou seja, ele não vai alisar, ele não vai conseguir absorver legal o tratamento que você está fazendo, ele não vai clarear, ele não vai fazer nada. A gente precisa fazer uma recuperação do cabelo prévia. No método liso 2.0 eu ensino como fazer essa parada no mesmo dia, na mesma hora. Você faz o detox quelante, já emenda na recuperação e já manda bala, já manda bala, já faz o liso no mesmo dia. Detox quelante é o vinagre de maçã? Não, se fosse não chamaria vinagre de maçã, chamaria detox quelante. Brincadeiras à parte, o quelante, o que ele é? Ele tem dois tipos de substâncias principais que tem esse poder quelante, tá? As duas principais, tem outras também. Uma delas é o ácido acético. Adivinha o que o vinagre é? Ácido acético diluído em água. Então o vinagre funciona como agente quelante? Funciona. É só passar vinagre e tá tudo bem? Não necessariamente. Existe um processo que é o detox quelante, que um dos passos é o vinagre. Tem uma outra substância que é chamada EDTA, são 3 tipos de EDTA, de sódio EDTA, trissódio EDTA, tetrassódio EDTA. Esses 3 EDTAs aí podem funcionar como agente quelante, mas eles têm que ter uma concentração muito alta naquele produto, tá? Quase todo produto hoje em dia, quase todos não, mas uma imensa quantidade de produtos tem EDTA, mas não em quantidade suficiente para servirem de quelante. Aplicação, o que nós vamos falar de aplicação? Aplicação mole. Que raios é aplicação mole? Deixa eu acelerar a voz, porque senão nós vamos ficar aqui até amanhã se eu ficar falando aplicação mole. A aplicação mole é o seguinte, um dos maiores erros que eu vejo
na hora de aplicar o produto do APA. Engraçado que é algo que as pessoas às vezes não prestam atenção. Elas acham que, ai meu Deus, a minha chapa não dá conta, o meu produto é uma merda, sei lá, o problema é a escova, não sei se eu tiro ou deixo o produto. O problema é que a escova tira o produto, o problema é que a escova põe a culpa em tudo quanto é coisa. Mas esquece de olhar um detalhe de extrema importância. Qual que é esse detalhe? Passada de pincel no cabelo. E isso não ensina. Eu demorei alguns anos para descobrir essa parada. Estudei bastante a química, estudei bastante, principalmente saúde capilar no começo da minha carreira. Depois me aprofundei nos alisamentos, nas descolorações, colorações. E eu demorei anos para ligar Lé com Cré, como diz a minha esposa. O que acontece? Hoje eu vou explicar simples, aí você vai falar, nossa, como que você demorou anos para descobrir isso? Coisa tão idiota. Pois é. A mágica das coisas está nas coisas simples mesmo. E, aliás, por exemplo, quando eu começo a falar científico, química, a pessoa fala, meu Deus, isso deve ser uma complicação sem fim. E não é, cara, é simples, é simples. Olha só, cabelo. Qual é a coisa, o que a gente precisa que aconteça quando você coloca o produto no cabelo? Você precisa que o produto encoste no cabelo. Esse é o grande segredo. Nossa, Felipe, é isso? O cabelo ele é cilíndrico, tipo essa caneta aqui. Quando a gente vai passar produto, você tem que lembrar que o cabelo é cilíndrico. Porque o que eu mais vejo é o pessoal com o pincel assim, ó, passando mole. Só depositando produto e não aplicando produto. Mole, ó. Mole. Economiza produto. Falei que eu nunca consigo falar uma coisa só. Economiza produto, passa mole. E o principal, erro do pente fino, tá? O que a gente precisa? Que o produto esteja em contato com o cabelo em cada centímetro dele, em cada milímetro dele. Faz sentido o que eu tô falando? Pode parecer óbvio para algumas pessoas, mas vamos lá. Quando você passa um pente muito fino, o que o pente muito fino faz? Arrasta o produto para fora, tira o produto da superfície do cabelo. Se não tem contato, não tem reação química. Se não tem reação química, não tem alisamento. Então o primeiro ponto é esse. Não usa pente muito fino, não. Precisa usar o pente, porque a gente precisa alinhar o cabelo e tal, mas precisa ter muita atenção nisso. E o que é a aplicação mole? Muitas vezes você pega a mecha. A mecha o que é? Nada mais é do que um monte de fio um em cima do outro, um do lado do outro. Tem cabelo em cima, cabelo embaixo. Né? Se você pega, por exemplo, você chega a ter 4, 5, 20 camadas de cabelo um em cima do outro. Se você faz a aplicação molenga, o produto só vai pegar a primeira ou a segunda camada de cabelo. Não vai pegar o resto. Fora que o cabelo é cilíndrico, então às vezes você passa aqui, mas embaixo não pega direito, do lado não pega direito. Aonde não tiver encostando o produto, não vai alisar, simples assim. E se você pegar, e se for 1 milímetro que seja, 1 milímetro que o produto não encostou direito no cabelo, 1 milímetro, já é suficiente para criar aquela bolota que geralmente fica aqui, no cucuruto, não fica uma bolota aqui, geralmente? Em cabelo mais difícil? Quem aí sofre com a bolota do cocuruto? Pois é. Por quê? Por causa da aplicação mole. Seu pincel não pode ter a cerda molenga. Se o seu pincel tem a cerda molenga, o que vai acontecer? Por mais que você faça uma super aplicação, o seu pincel não contribui. Então eu vou te ensinar como é que você transforma o seu pincel no melhor pincel de APA da face da Terra. Preparado? Preparada? Vai lá, pega seu pincel e uma tesoura. Cara, eu lembro, né? Lá quando eu era moleque, nem pensava em ser cabeleireiro ainda, na escola tinha a aula anti-piolho, que era o quê? Deltacid Plus, com as coisas, né? Porque escola é fogo, cara. Tem piolho pra caramba. Eu lembro, quando fala pente fino, eu lembro do pente do piolho, né? Se pente fino consegue tirar até lêndia de cabelo, imagina se não tira produto. Vamos lá, pincel na mão. Esse pincel aqui é do bom, ele tem a cerda dura. Mesmo assim, o melhor jeito para você transformar o seu pincel num pincel que funciona muito melhor é você cortar assim, porque quanto menor a cerda, mais firme a cerda é. Quanto mais firme, melhor você consegue espalhar no cabelo. Dentro do método liso 2.0, eu ensino uma técnica que eu chamo de ALP, aplicação liso perfeito, que é uma aplicação para liso perfeito, que são alguns movimentos cientificamente estudados, o movimento que você faz da passada do pincel no cabelo, que garantem um espalhamento de 100% sem deixar nenhum milímetro para fora. Mas ter um pincel que te ajuda já vai te ajudar bastante. Ideal, você pegar ali, um dedo de cerda,
Um dedo de cerda é suficiente para você espalhar e a cerda vai ficar mais dura e vai se espalhar melhor. Então você vem com uma tesoura, não pega a sua tesoura de corte de cabelo, pelo amor de Deus, que você acaba com o corte da coitada. Então vai lá, ó. Vem cortando devagarzinho, vai pulando. Ó, não sei se tá dando para ver que vai pulando, mas tem que ser devagarzinho, senão fica tudo esgruvinhado. Então tem que vir, ó, para ficar retinho. Então você vem cortando, olha lá. E aí você vai ter um pincel, que é o melhor pincel para você aplicar a PA que tem. Felipe, eu vou acabar com o meu pincel? Cara, um pincel custa R$2, não é um pincel especial. Esse aqui deve custar 3 ou 4, porque ele é mais larguinho. Sei lá, faz tempo que eu não compro pincel porque eu tenho estoque. Pensa por esse lado, ó. Se você fizer um liso perfeito, você vai poder cobrar o dobro do que você cobra hoje. Olha o tamanho do lucro que você vai ter. Vai dar pra comprar uma caixa de pincel. E agora nós vamos ficar lidando com esse monte de cerda aqui na mesa, tá? Faça isso em cima do lixinho, não faça essa caca que eu fiz aqui não. Beleza? A aplicação foi. Agora, então vamos lá, escova, vai. Secadinha maledeta. Esse talvez seja o maior tiro no pé que você possa dar. Você escova o cabelo da sua cliente no APA para alisar ou não escova? Só passa pente? Como que é que você faz? Quem respondeu que não escova, quem não faz escova no cabelo para alisar, cara, como é que você quer alisar? Eu vou te explicar, tá? Por que que a escova é tão importante para você fazer um liso perfeito, tá? Como que funciona a química do APA? Você tem aqui a estrutura do cabelo aumentada e você tem as pontes de sulfeto. O que que é isso aqui? É a estrutura interna do cabelo. É o que faz o cabelo ser da forma que ele é. Se ele é cacheado, é essa paradinha aqui que faz ele ser cacheado. Se ele é liso, é essa paradinha que faz ele ser liso. E você já deve imaginar que se é essa paradinha que dá a forma no cabelo, é lá que nós vamos ter que fuçar. Quando a gente fuça, como que a gente fuça? O APA vem e deixa essas pontes de sulfeto maleáveis. Essa parada fica meio amolecida, tipo o chocolate derretido para fazer ovo de Páscoa, que derrete o chocolate, põe na forma, certo? Então você derrete o chocolate, põe na forma e coloca lá em algum lugar para ele endurecer de novo. O APA amolece essa estrutura, deixa essa estrutura mais maleável. O que é a forma? Pra gente dar a forma pro cabelo. É quando a gente estica o cabelo. E o que faz endurecer de novo o chocolate? No caso do chocolate, é o frio. Você esfria o chocolate, pumba, endurece e fica naquela forma da forma. No caso do APA, o que faz endurecer e fixar a nova forma? Secagem e calor. E o que é a secadinha maledeta? E aí, a hora que você seca, a hora que você dá a secadinha, se você não seca o cabelo completamente esticado, o que você está fazendo? A mesma coisa que pegar o chocolate derretido, botar ele na geladeira, fora da forma do ovo de Páscoa. Vai virar ovo de Páscoa? Não. Se você dá uma secadinha antes do cabelo estar esticado, você está fixando o cabelo cacheado, sem estar liso. Aí ele não vai ficar liso. Faz sentido? E aí, se você não faz escova, você só dá uma secadinha. Então não só você precisa fazer uma escova, como você precisa fazer uma escova perfeita. Porque a hora que chega na chapa, a chapa é o arremate. A chapa é só para falar, bom, tá liso mesmo. A chapa é o finalmente. A escova precisa ser muito bem feita, aliás. Então aí, você estica o cabelo. Esticou. Depois que o cabelo está esticado, é igual ao chocolate. Depois que o chocolate está na forma, você leva ele para fixar. Faz sentido? A escova é isso, cara. Não dê secadinha antes. Você dá essa secadinha maldita. Maldita secadinha que você dá antes. Não sabe o que é? O cabelo tá muito inchado. Cada vou dar uma secadinha. Você deu a secadinha, a hora que você ligou, que o secador fez... A hora que o secador faz... O cabelo já fala, ai meu Deus, vou ficar aqui mesmo é cacheado. E aí depois você pode passar 898 vezes a chapa que você não vai conseguir alisar. Não é a chapa que alisa, é o processo químico que alisa. O processo químico usa calor? Usa, mas ele usa o calor nos momentos certos, do jeito certo, do jeito que tem que ser, pô. A gente não querer reinventar a roda. Eu vou reinventar a roda, vou fazer uma roda quadrada. É isso que a galera ensina no curso tradicional. Por quê? Porque é um conhecimento de 50 anos atrás. Eu sei do que eu tô falando por quê? Porque, cara, eu sou a terceira geração de cabeleireiro da minha família. Minha avó fundou nosso salão quando ela tinha 15 anos de idade. Faz 65 anos que a gente tá nessa parada. E há 65 anos atrás, 50 anos atrás, o que era ensinado há 50 anos atrás não mudou praticamente nada do que é ensinado hoje nos cursos tradicionais. Por isso que eu fui atrás da ciência, atrás do que está por trás das coisas. Porque aí eu descobri muita coisa nova. E tô trazendo isso para vocês em primeira mão. Felipe, eu deixo o produto ou tiro o produto para escovar? E eu pergunto, você já tentou as duas coisas? A pessoa fala sim, e aí, deu certo? Não, não deu certo nenhum dos dois jeitos. Pô, se não deu certo nenhum dos dois jeitos, é porque não é esse o problema.
Isso daí pouco importa para você fazer o liso perfeito. Pouco importa. Se você tira ou deixa o produto, depende da consistência do seu produto. Um produto muito grosso vai te atrapalhar na hora da escovação. Então é bom que você tire um pouquinho se ele for te atrapalhar. Produto líquido não vai te atrapalhar, então você pode deixar. Ai, Felipe, mas e se sair fumaça? Se sair fumaça, então tira. Ai, Felipe, mas isso... Meu, isso não é. Isso é insignificante, quase insignificante quando você tem técnica científica e domínio de saúde capilar. Pós, então, o mitão, ó. Mito da volta na lavagem. Uma coisa que não faz a progressiva voltar é você lavar o cabelo da sua cliente logo após terminar o processo de alisamento. Você espera lá só o cabelo dar uma esfriada, esfriar, né? 15 minutos é suficiente. E vai lá e mete bala e lava. Lava o cabelo no mesmo dia. Ah, Felipe, mas não tem que ficar uns dias sem lavar, eu mando a minha cliente embora para casa sem lavar. Você não sabe o risco tremendo que você corre quando você manda a sua cliente para casa sem lavar o cabelo dela no seu salão, no seu espaço de trabalho. Porque é o seguinte, ó, se por acaso você errar em algum momento e a progressiva voltar, se você lava o cabelo da sua cliente na mesma hora que você acabou, não deixa ela embora sem lavar o cabelo com você, o primeiro ponto é, você tem controle sobre a satisfação da sua cliente. Satisfação vale muito, porque satisfação faz você ter fama, fama faz você ter reconhecimento, que faz você ter cliente, que faz você ter dinheiro no bolso. Então você consegue salvar uma situação, você lava o cabelo, se deu alguma coisa errada, se algum pedaço ficou sem alisar direito, você já salva a situação, já marca pra fazer um retoque, que é uma porcaria fazer retoque, mas fazer o quê, né? Quando não dá certo, você vai ter que fazer isso. Lá no Método Liso 2.0, quem aplica o método nunca mais fez retoque. Lavar o cabelo no mesmo dia, na mesma hora, terminou, lava o cabelo, faz uma reposição de ativos nesse cabelo, faz uma parada. E outra, quando você manda a sua cliente embora, você corre risco e perde oportunidade. Risco de sua cliente vai e fica 3, 4 dias sem lavar o cabelo. Se por acaso você encostou o produto um pouquinho no couro cabeludo dela, se o couro cabeludo dela é mais sensível, você pode acabar provocando um problema ali no couro cabeludo, uma dermatite de contato, uma queda capilar, um eflúvio telógeno, uma descamação mesmo, sabe? Você pode ter uma série de problemas podem acontecer, porque é uma química que está ali no cabelo dela. Você manda a pessoa, sua cliente, com um descolorante para casa dela para ela lavar em casa o descolorante? Ou a coloração? Coloração tem alguns que fazem. Muita gente que manda a cliente embora com coloração. Não faça isso! É sua responsabilidade a química. Você nunca pode mandar uma cliente embora com química na cabeça. Se dá algum problema que às vezes nem está relacionado com a química, a culpa vai cair em cima de você. Então não faça isso, lave o cabelo no mesmo dia, na mesma hora, não deixe... Ai, mas a minha cliente sai apressada, fala que não dá tempo. Fala pra ela que sem lavar o cabelo não sai do seu salão. E se ela quiser sair sem lavar, que ela assine um termo de responsabilidade de que a partir daquele momento ela é responsável se ela ficar careca. Você vai ver se ela não arruma tempo para lavar o cabelo. Isso é o risco que você corre. E agora a oportunidade que você perde ao não lavar o cabelo da sua cliente na mesma hora. A grande oportunidade de você tirar uma foto, fazer um vídeo desse cabelo para você fazer depois a divulgação do seu próprio trabalho. Até às vezes coletar um depoimento da cliente. Nossa, Maria, ficou lindo, olha que louco. Menina, grava pra... Pô, você não sabe tanto que isso tem valor. Beleza? Show de bola, então sobrou a chapa. E qual que é o problema na chapa que faz voltar? O leite derramado da chapa. Minha avó dizia o seguinte, que não adianta chorar pelo leite derramado. Você sabe de onde que vem essa história? Minha avó Zilda, que Deus a tenha, ela era dona de casa. Eu lembro dela, por exemplo, ela parecia um polvo, né? Então ela fazia o quê? Ela passando roupa com uma mão, balangando o berço com o pé e com a outra mão cozinhando. Não é assim que funciona a dona de casa? É um negócio muito louco. Na época, lá quando eu era moleque, o leite ele não vinha na caixinha bonitinha, que é só você pegar, abrir, pôr no copo e bala. Não, o leite vinha em saquinho quando não entregava em casa, naquele negócio de vidro. E o leite vinha direto da vaca, não era pasteurizado. O que acontecia? Na época tinha que pegar o leite e ferver. É por isso que existe hoje para você comprar leiteira, que é aquele pote, né, aquela panela que é própria para leite, que hoje não se usa mais.
para leite, mas continua chamando leiteira. Quando você ferve o leite, quando ele ferve, ele começa a formar a nata e ele sobe, mas ele sobe de repente. A hora que ele começa, a hora que ele abre fervura, ele... E a hora que ele ferve, você tem que desligar e dona de casa fazendo um zilhão de coisas, às vezes acontecia do leite derramar. É daí que veio essa expressão, não adianta chorar o leite derramado, porque depois que o leite derramou, o que tinha que fazer? Limpar o fogão. E eu lembro da minha avó várias vezes correndo, aí vai vazar, e sair correndo lá do tanque, correndo até o fogão, bum, desligava. A hora que desliga, a nata desce e fica tudo bem. Então, o leite derramado da chapa é o quê? O profissional vai lá e não faz um pré bem feito, não faz um histórico capilar, não faz uma valorização do seu trabalho, não faz. Aí vai para preparação e só lava com shampoo anti-resíduo. E tá tudo bem se você faz tudo errado, tá? Você tá aqui é para isso mesmo, para aprender o que é errado, parar de fazer, para você começar a fazer o certo. Tá tudo bem se você faz errado. Só não tá tudo bem se depois que você descobrir que tá errado, você continuar fazendo errado. Aí é um problema. Faz a preparação adequada, ou seja, só vai lá, usa um shampoo anti-resíduo, deixa agindo, que é à toa. Faz uma aplicação meia boca, depois não escova. Galera que não escova, a partir de hoje, esquece. Vai escovar. Só se você quiser liso perfeito. Se quiser continuar com o resultado que você tem, tá tudo bem também. Eu ensino quem quer fazer liso perfeito. Não quer, tá tudo bem também. Não faz a escova do jeito que tem que fazer, ou nem escova, ou faz a secadinha maldita. E aí, quer que a chapa resolve a parada, não é? Parece baixinho magrelo quando vai no bar, arruma a briga e sai correndo pros amigos apanhar. Né? Vai lá, arruma a briga, enfesado, e aí sai na hora que o negócio esquenta, vaza, sai correndo e chama os grandalhão pra acudir. Não, pô, a chapa não vai salvar a sua vida. Se o cabelo já não chegou liso na chapa, esquece. Se você dirige, o que acontece se você quiser sair com o carro na quinta marcha? Ele não sai do lugar, ele morre. Não adianta você querer que o final salve a sua vida. Não vai salvar. O procedimento de alisamento, ó, quimicamente falando, ele é um processo. Ele não é botar produto e botar chapa. E aí, com isso, quando você faz todo o processo e o cabelo já chega praticamente finalizado para a chapa, que é basicamente isso, é a finalização do processo, porque ele é mais quente que o secador, então ela vai pegar ali um pedaço ou outro que o secador não conseguiu fixar totalmente, ele vem só para dar aquela repassada geral, acabar de fixar, dar aquele polimento final e tudo mais. É só para isso que serve a chapa. Você não vai conseguir alisar na chapa se tá tudo uma porcaria antes. E vamos ver o que esse cara vai falar aí, porque eu faço tudo direitinho, só quero ver. E aí chegou no fim assim, meu Deus, como eu faço besteira. E o que rola? A hora que você vem com a chapa, é só aquele arremate. E aí você só precisa de 3 chapadas. Você não precisa fazer 20, 30, 40, 50. Esquece essa parada. Isso aí é coisa de 50 anos atrás. Mais precisamente, de 22 anos atrás. Quando a escova japonesa chegou no Brasil, que é essa historinha de chapar 50 vezes. Faz 22 anos que essa técnica existe. E aí os caras que criaram as progressivas, as ácidas, as orgânicas, pegaram isso daí, que era o que estava no auge na época, falaram, vamos usar essa mesma técnica com o nosso produto aqui. O que eles não sabiam e não sabem ainda é que isso só prejudica, no caso desse tipo, dos APAs, e não ajuda. Tempo de pausa de 1 hora é muito? É muito. Cada erro que você para de fazer, você já vai ficando mais perto. Se você descobriu 5 erros hoje, já são 5 coisas que você pode fazer amanhã para ficar mais perto, tudo liso perfeito. Quem aqui já assistiu Aladdin? O Aladdin antigo, da Disney, lá antigão. No Aladdin tem uma cena linda, maravilhosa, que o gênio fala, né? Porque o outro se torna gênio. O que ele conta sobre o gênio da lâmpada é que tem poderes cósmicos e fenomenais, só que ele tem que ficar preso dentro de uma lâmpadazinha. E quando você faz liso perfeito, você tem poderes cósmicos e fenomenais nessa nossa profissão, porque ninguém faz essa parada. Muito poucas pessoas no Brasil fazem isso. Se você for comparar com o tanto de pessoas que tem no Brasil inteiro e no mundo. E essas pessoas têm poderes cósmicos e fenomenais. A hora que você chega e consegue fazer o liso perfeito, você tem poderes cósmicos e fenomenais, mas você está preso de um mundinho pequeno. Você precisa aprender também como lucrar, como conseguir conquistar a sua cliente, como conseguir persuadir a sua cliente, as suas futuras clientes, né, as mulheres da sua cidade, da sua região, do seu estado, para você conseguir ter sucesso. Você precisa saber o meio de comunicação, o tipo de comunicação que você faz, que você tem e que você precisa fazer, uma comunicação científica baseada em neurociência. Nossa, agora o Felipe começou a chutar o balde, né? Mas ó, isso é simples, cara. É o quê? É uma sequência de palavras, basicamente é uma sequência de comunicação, que a hora que você descobre essa sequência, você consegue muito mais clientes, você consegue atingir a cliente certa, aquela cliente que quer pagar, que precisa do seu trabalho de liso perfeito e que te dá o valor devido, que te dá o reconhecimento que você merece. Faz sentido? Então não adianta você fazer só liso perfeito.
Isso aqui é um alerta. O que você mais quer? Fazer liso perfeito ou liso perfeito e faturar mais 6 mil reais por mês? A galera fala, fazer liso perfeito. Aí eu pergunto, por que você respondeu que você quer só liso perfeito? Ah, é porque o dinheiro é a consequência. Sim, é a consequência. Mas conquistar cliente não é consequência de você fazer um liso perfeito. Você precisa atrair essas clientes. Você precisa mostrar para elas a sua autoridade, atrair pessoas, mostrar sua autoridade para essas pessoas que precisam do que você faz. E, finalmente, aprender a agendar de um jeito que você seja o máximo valorizado possível e a sua cliente fique o máximo de satisfeita possível. Faz sentido, galera? Vamos que vamos, então! Dito tudo isso, um grande abraço, sucesso sempre. Valeu!